Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, baseada em Atos capítulo 15, uma das passagens mais decisivas do livro de Atos, o Concílio de Jerusalém. O tema da lição é a Assembleia de Jerusalém. E essa reunião não foi apenas uma reunião administrativa, foi uma verdadeira assembleia espiritual, onde o futuro da igreja estava em jogo. A pergunta era clara e urgente. A salvação vem apenas pela fé em Jesus? Exige também as obras da lei? Imagine se ainda hoje cada cristão tivesse que cumprir os ritos da lei para ser salvo. O evangelho teria se tornado um fardo insustentável. Mas pela graça de Deus, os apóstolos e os anciãos, guiados pelo Espírito Santo, proclamaram uma verdade que ecoa até hoje. Está em Atos capítulo 15, versículo 11, que diz: "Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também." Esse concílio foi um divisor de águas na história da igreja. A decisão não apenas trouxe clareza doutrinária, mas também alegria, união e avanço missionário. É uma lição poderosa para os dias de hoje, tempos de tantas vozes, debates e pressões culturais. Vamos então caminhar juntos no capítulo 15 de Atos, em 3 momentos. Primeiro em Antioquia, a origem do problema. Atos capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Depois em Jerusalém, concílio, a solução do problema. Atos capítulo 15, versículos do 4 ao 29. E por último, novamente em Antioquia, a alegria da liberdade em Cristo, Atos capítulo 15, versículos do 30 ao 35. E ao final veremos como essa assembleia nos ensina a guardar a pureza do evangelho, a valorizar a unidade da igreja e a viver da alegria da graça em Cristo. Esse capítulo nos mostra como a igreja primitiva lidou com um problema sério, grave, como buscou a solução e como viveu a alegria da unidade. Vamos então aos 3 momentos principais dessa história. Primeiro em Antioquia, a origem do problema. Antioquia é lugar onde a igreja crescia muito, mas alguns irmãos vindo da Judeia começaram a ensinar que os gentios precisavam se circuncidar para serem salvos. Atos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Como vemos, esses irmãos queriam judaizar os gentios para que se tornassem cristãos, que não possibilitaria ao cristianismo ser universal. Aqui vemos uma verdade importante. O problema nunca está na doutrina de Deus, quando esta, de fato, está baseada nas Escrituras, mas em pessoas que tentam acrescentar suas próprias ideias ao Evangelho. Paulo e Barnabé se levantaram imediatamente contra esse falso ensino. Ficaram em silêncio porque sabiam que a fé não poderia ser negociada. O Evangelho de Cristo traz a suficiência de Cristo. Atos 15, versículo de número 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Um posicionamento firme da liderança. O que estava em jogo era a salvação pela graça ou pelas obras da lei. Problema que surgiria posteriormente na igreja da Galácia, com os cristãos da Galácia. E ali foi necessário Paulo escrever uma carta dura, condenando a prática dos judaizantes. A salvação pelas obras também foi o estopim que fez eclodir a reforma protestante no século XVI. No segundo momento vemos Jerusalém, concílio de Jerusalém, a solução do problema, a partir de Atos 15, versículo 4 a 29. Em Jerusalém, por volta do ano 48 depois de Cristo, a igreja se reúne para o primeiro grande concílio cristão. E foi um encontro marcado por debates, mas também por ordem, oração e testemunho. Aqui está toda a liderança, não só os apóstolos, Atos capítulo 15 e versículo de número 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerarem este assunto. Aqui 3 vozes se destacam. Primeiro, Pedro, que falou a partir da experiência em Cesareia Marítima. Lembrou como Deus havia derramado do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio, sem exigir circuncisão. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmão, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Segundo, nós temos Paulo e Barnabé, que compartilham de sinais e maravilhas que Deus havia realizado entre os gentios. Versículo de número 12. Então toda a multidão se calou e escutavam a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Os relatos de Paulo e Barnabé deixam clara a aprovação de Deus, a fé dos gentios, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. A salvação é um dom de Deus, concedida inteiramente pela graça e recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Por
Por último, temos a fala de Tiago, líder da igreja, que trouxe a autoridade final, as Escrituras. E ele citou o profeta Amós, mostrando que desde os tempos antigos, Deus já havia prometido incluir os gentios no seu plano de salvação. Como vemos, Tiago recorre às profecias para fundamentar a sua defesa da aceitação dos gentios. Atos capítulo 15, versículo 15. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, e são conhecidas desde toda a eternidade. Como vemos, Tiago cita a profecia de Amós, de um novo tabernáculo para todas as nações. As Escrituras são o fundamento de toda a experiência e testemunho cristão. Elas estão acima e são a base. Não são as experiências que fundamentam as Escrituras, são as Escrituras que validam experiências espirituais, ou todas as experiências e convalidam todos os testemunhos. E diante disto, o concílio chegou a um consenso: não impor nenhum peso desnecessário aos gentios convertidos. A salvação não depende da lei de Moisés, mas da graça de Cristo. Contudo, pediam que os gentios evitassem 4 práticas que trariam escândalo e divisão à igreja: comida sacrificada aos ídolos, sangue, carne de animais estrangulados e a imoralidade sexual. Uma boa parte dos comentaristas acreditam que essas 4 recomendações tratavam-se de recomendações cerimoniais e não de questões morais, incluindo a prática de moralidade sexual relacionada, supostamente por eles, a cultos pagãos, como o culto a Astarote, o culto a Diana, a deusa dos Efésios. Mas isso não era um código novo de salvação, apenas orientações práticas para promover comunhão entre judeus e gentios na mesma igreja. Questões estas observadas em Levítico capítulo 17 sobre a restrição de alimentações ou a dieta alimentar, de Levítico capítulo 18 sobre os ritos morais. E essa decisão foi registrada em uma carta que inicialmente dizia, Atos 15, 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que frase poderosa! Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mostra que a verdadeira autoridade da igreja não está em votos humanos, mas na direção do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Quando a igreja se reúne em oração, diálogo, submissão à palavra de Deus, não decide sozinha, decide em sintonia com o Espírito Santo. Assim, a primeira crise doutrinária da igreja foi resolvida. O evangelho foi preservado de que somente Cristo salva e pela graça, mediante a fé. E ao mesmo tempo, a unidade da igreja foi mantida. O terceiro ato é Antioquia. Agora, novamente, Antioquia. A alegria da liberdade em Cristo. Depois de concluído o grande concílio em Jerusalém, Paulo e Barnabé, Judas e Silas retornam para Antioquia. Era hora de levar a resposta oficial da igreja. Imagine a expectativa da congregação. Todos aguardavam ansiosos pela decisão. Logo, ao chegarem, reuniram toda a igreja, não apenas os líderes, mas os irmãos, as irmãs. O assunto era de tão grande gravidade que dizia respeito a todos. Todos precisavam ouvir uma decisão que não seria secreta, seria transparente e comunitária. E ao lerem a carta, houve grande alegria. A mensagem trazia consolo e ânimo ao coração daquela igreja. O peso da incerteza foi retirado. A dúvida sobre a salvação pela graça ou obras da lei ia terminado. E agora a igreja estava novamente unida na fé em Cristo. Veja como a unidade doutrinária gera alegria espiritual à igreja. Fortalece os laços de amor entre os irmãos. Elimina a desconfiança. Transforma ideias em prática viva de comunhão na igreja. A carta não apenas trouxe paz, mas abriu o caminho para um ministério ainda mais frutífero. Judas e Silas ficaram algum tempo pregando e ensinando a palavra. Silas, inclusive, decidiu permanecer e passou a ser companheiro de Paulo. A obra do Senhor cresceu. Muitos outros se uniram ao trabalho missionário da igreja. A alegria da igreja é fruto da sua fidelidade à palavra da verdade e da ação do Espírito Santo, onde há clareza no Evangelho. Há também comunhão verdadeira e crescimento saudável. Atos capítulo 15, versículo de número 30. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. O Concílio de Jerusalém nos ensina 3 lições preciosas. Primeiro, o Evangelho não precisa de acréscimo. Somos salvos somente pela graça, por meio da fé. Segundo, problemas doutrinários precisam ser tratados com clareza e firmeza para preservar a unidade da igreja. Terceiro, quando o Evangelho é preservado, o resultado é alegria, comunhão e crescimento espiritual. Ainda vivemos tempos de confusão doutrinária, que muitos misturam tradições ao Evangelho ou ideias modernas, mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela não é moderna nem antiga, ela é eterna. Que essa verdade encha o nosso coração de firmeza, de convicção, de alegria e gratidão a Deus. Que possamos, como igreja, permanecer firmes na fé
e no poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e a sua classe de escola bíblica dominical.